Olá pessoal, hoje nós vamos inaugurar uma nova forma de fazer a monitoria, que antes era de forma síncrona, né? Então era a gente na live aqui no YouTube. Agora a gente vai fazer esses encontros gravados e eu estarei no WhatsApp para qualquer dúvida ou aqui nos comentários do YouTube, para qualquer dúvida que vocês tiverem, eu responder. Bem, então vamos começar, né, essa nova forma de fazer a monitoria com um novo projeto. Na monitoria de hoje, nós iremos criar um código pensando na criação de uma história, porque geralmente quando a gente vai em jogos, alguns deles têm historinhas antes de começar, então é o porquê daquele jogo, sabe? Você cria todo um enredo para poder, no final, iniciar o jogo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então vamos criar aqui o nosso projeto, lembrando que eu estou no Scratch versão para tablet. Então assim, talvez essa tela aqui não exista no Scratch para computador. Mas vamos lá. Criar aqui um novo projeto. Nós vamos fazer uma história onde vai ter dois personagens. E a gente vai iniciar com um cenário e com o diálogo desses personagens e uma mudança de cenário, a gente vai criar o nosso jogo. Então vamos lá. Temos aqui essa parte de tutoriais que eu vou mostrar para vocês. Aí aqui no Veja Mais, a gente vai ver algumas coisas. Tutoriais, isso. Aí temos aqui primeiros passos, anime um nome, imagine um mundo, faça música, crie uma história e muitos outros, mas o que a gente vai usar hoje é o crie uma história. Caso vocês precisem, esses tutoriais são sempre úteis para poder fazer alguma coisa que você não se lembra. Então, se você quer fazer um personagem voar, se você está interessado em ver coisas além do que foi mostrado por nós, nos tutoriais é algo interessante de se ver também. Sempre tem conteúdos muito bons lá. Então, beleza. Tutorial do Cria uma História. Vamos passar para o lado. Tem um videozinho, mas aqui são os pequenos takes do que fazer. Então, adicionar um cenário, adicionar um personagem, colocar ele para dizer algo, adicionar outro personagem, mudar a direção, interessante. Essa mudança de direção a gente vai fazer também para poder colocar os personagens para olhar um para o outro, sabe? Para parecer que eles estão conversando. Próxima coisa. Criar um diálogo, adicionar outro cenário, trocar de cenário, esconder o personagem, mostrar. E é isso. É exatamente essa sequência que a gente vai seguir hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, adicionar um personagem. Eu vou colocar aqui o nosso bruxo. O cenário. Para ser um pouco diferente, eu não vou pegar a casa da bruxa, né? Aquela sala da bruxa. Eu vou pegar esse quarto aqui, ó, que vai ser a sala dele. E deixa eu excluir aquele cenário branco pra gente não se confundir. E vamos voltar aqui pro Wizard. Vamos adicionar também outro personagem, que dessa vez vai ser um elfo. Vamos deixar o elfo um pouco menor. Então, vamos colocar aqui 90. Isso. E aí vocês podem ver que o elfo é menor que o professor, né? Vamos agora mudar a direção, porque vocês estão vendo que os dois estão na mesma direção. Não parece que eles estão se vendo nem se conversando. Um tá de costas pro outro. Então, para mudar isso, a gente vai vir aqui
clicar nesse botão que vai inverter a direção dele. E aí a gente inverte a de todas as fantasias, para poder, caso a gente usar uma delas, não ficar diferente. Ok. Então agora nós temos 2 personagens. Vou colocar mais um cenário aqui, que vai ser o cenário onde que ocorrerá o nosso jogo. Acho que talvez uma floresta. Deixa eu ver, pode ser essa aqui. Isso. E aí, vamos agora para o código do nosso professor. Antes disso, deixa eu colocar aqui no cenário 1. E aí, estando nesse cenário, o que a gente vai fazer? No professor, a gente vai colocar começando o evento, né? Deixa eu deixar aqui maior. Isso. Então, quando a bandeira for clicada, vamos salvar a posição onde ele está. Vamos colocar aqui que quando começar, vai mudar para essa fantasia A dele e para o quarto 2. Ok. E aí a gente pode começar um diálogo, né? A gente vem cá na aparência mesmo, coloca ele para poder dizer olá. Como você está? E o nome do nosso elfo vai ser Astrid. Parece um nome de elfo, então eu achei interessante. Tá, então, o que acontece? O que temos até agora no código? O código do professor. Salva onde que ele está, muda para o cenário 2, muda a fantasia e diz olá por 2 segundos. Agora, para o nosso elfo, a gente vai fazer coisas bem parecidas. Então, a gente vai colocar aqui esse evento, vai salvar a posição que ele está e vamos colocar ele para a fantasia C. A fantasia C é essa aqui, ó. Que ele tá sorrindo com a mãozinha assim levantada, para ele começar a conversar com o professor. E aí, enquanto o professor estiver falando olá e perguntando como ele está bem, o nosso elfo vai esperar 2 segundos, que é o tempo que o professor vai falar, né? E aí ele vai responder. Deixa eu voltar para a aparência. Isso, ele vai responder. Olá, professor. Estou muito bem. Isso. E aí, vamos voltar para o professor. Ele, dessa vez, enquanto o elfo estiver falando, ele vai esperar 2 segundos e vai perguntar. Então, peraí, deixa eu só escrever aqui. Como está o combate aos monstros na floresta? Que é exatamente essa a temática do jogo. A temática desse nosso jogo vai ser combater monstros na floresta. Então, a nossa historinha vai ser o quê? O nosso professor, né, Alvo Dumbledore, perguntando para o elfo como está essa questão dos combates, né, aos monstros na floresta. E aí o elfo vai dizer que está meio mal,
que os monstros estão conseguindo avançar, e aí vai ter toda essa historinha para na hora que mudar de cenário, o professor pedir a sua ajuda, e aí agora é o momento de você criar o joguinho que você quer por trás disso. Porque hoje o nosso interesse é criar a história. Então, beleza. O nosso professor pergunta, vai ter sempre aquela jogada dele esperar, né? Então ele perguntou. Vamos aumentar aqui o tempo, de em vez de 2 segundos, e ficar 3 segundos falando essa frase, porque ela é um pouco maior, né? E aí a gente coloca aqui um controle, espere 3 segundos, e aí ele vai fazer uma coisa diferente agora. Ele vai mudar de fantasia, vai vir para D. A D é essa aqui, ó. Que ele tá um pouco mais triste para poder falar, né? Que os monstros estão avançando e estão atacando os elfos. Então vamos colocar aqui. Infelizmente. Peraí, corrigir isso aqui. Infelizmente, não estamos conseguindo conter o avanço deles. E aí, como essa frase também é maiorzinha, vamos deixar 3 segundos e meio. Ok, então agora a gente colocou outro controle, né, de 3,5 segundos. E aí Dumbledore vai responder. E aí ele pergunta para que direção que eles estão avançando. O elfo vai responder daí 2 segundos. E aí aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Em vez de colocar ele para responder só uma vez, a gente vai colocar 2 diálogos para ele fazer. Mas primeiro vamos pensar nesse aqui. Deixa eu parar aqui, que tá rodando, né? Vamos colocar aqui. Eles estão vindo para Hogwarts. Pera aí que isso aqui ficou mal conjugado, né? Tá, eles está. Então, pera. Isso. E a gente coloca aqui. Em vez de ir pro professor agora, a gente vai colocar outra fala aqui dele, que é o seguinte: muitos elfos estão morrendo por causa disso. Isso. Então, ele vai falar 2 frases, né? Que é primeiro, ele vai falar a direção para onde os monstros estão indo e vai dizer que tem muitos elfos morrendo. Então, vamos agora vir pro professor
vamos precisar de 4 segundos, né, para ele esperar, que é a soma dos dois diálogos. E aí a gente coloca aqui embaixo 4 segundos. Parar aqui. E dizer: certamente vocês precisam de ajuda. Outro comando de fala. Parar aqui. Isso. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eles já conversaram bastante, já deu para o usuário entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Que tem um problema na floresta, que os monstros estão atacando e eles estão chegando em Hogwarts. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar de cenário e vai mostrar como está a situação na floresta. Então, vamos colocar aqui. Vamos para lá. Analisar a situação. E aí, eu vou colocar aqui um controle para ele esperar um segundo, para ele não falar isso e já mudar direto. Ele vai esperar um segundo e vai ir para o cenário da floresta. Ok, então vamos ver aqui como é que tá ficando isso. Isso. E aí ocorre tudo bonitinho, né? As falas. E muda para esse cenário. Eu acho que eu vou trocar o cenário, porque eu estou achando um cenário bem tranquilo. Que a gente vai ter pancadaria franca, né? Vai ter luta, guerra. Eu acho que tem que ser um cenário um pouco mais... que tenha pegada aterrorizante, sabe? Eu acho que esse aqui vai ser melhor. Isso, esse aqui vai ser melhor. Então, vamos trocar aqui, vamos vir para a parte de palco, na verdade. Tirar esse cenário. Ir no professor. E alterar aqui para o cenário correto. Ok. Então, quando eu trocar... vamos colocar evento. Quando mudar para o outro cenário... vamos colocar aqui outros personagens. Vamos colocar aqui o elfo, outro elfo parecido com ele, mas dessa vez com outras cores, para poder assim ser um pouco diferente. A gente pode falar que é irmão dele. Colocar aqui, não, pera. Roxo não. Isso, essa espécie de salmão. Vamos dar um zoom. E o cabelo desse vai ser mais escuro. Opa, fiz coisa errada. Deixa eu dar um zoom aqui para eu conseguir enxergar onde que é para colocar. Isso, então temos o irmão gêmeo aqui dele, que também é um elfo. Dele a gente vai precisar só da
da fantasia A, então eu não vou colorir o resto. E aí, quando a gente vir aqui para esse cenário, a gente vai alterar a posição deles. O professor a gente vai deixar mais aqui, esse elfo a gente vai deixar aqui, e ele a gente vai deixar aqui, ó. Vamos lembrar de alterar o tamanho do elfo 2. Isso. Deixa eu ver aqui uma coisa no elfo 2. Talvez... Não, esse aqui é rindo. E esse aqui é bravo. Não, a gente vai usar essa A mesmo. Ok, então... Temos aqui agora 3 personagens. Vamos colocar esse evento aqui. Quando ele for disparado, o nosso elfo vai estar escondido. Ele só vai aparecer quando mudar de cenário. E aí, quando mudar... Então, vem aqui para evento. Quando mudar para esse cenário, aí ele vai aparecer... Cadê isso aqui? Mostre. Vamos colocar aqui a posição dele. E aí já vamos colocar isso para todo mundo, né? Que quando mudar aqui, ó, o cenário, fica mais embaixo, o código tá ficando grande, acontece. Ele vai vir para essa posição e o professor vai para essa posição. Ok. Aí quando vir para cá, esse personagem aqui vai avisar para eles os monstros atacaram novamente. Isso. E aí, é aqui que vai encerrar a nossa historinha. Quando mudar para esse novo cenário, todo mundo vai para uma posição diferente, né? Vai ter esse novo personagem que vai avisar para eles que os monstros atacaram novamente e que eles precisam de um comandante, né? Então precisa ali de uma pessoa para liderar esses elfos no ataque. E aí que entraria o nosso joguinho, né? A partir de agora, essa relação com o usuário, vocês podem construir da forma que vocês quiserem. Daria para poder colocar o nosso personagem conversando com o usuário, né? Então, você poderia colocar um sensor aqui, tem esse daqui do pergunte, tem algumas coisas para poder, variáveis que a gente vai aprender depois, para poder interagir com o personagem não, com o usuário. Então, é nesse momento aqui que a criatividade de vocês podem ser usada, assim, à torta e à direita, sem nenhum limite. Assim, todo projeto, mas agora vocês podem se soltar ainda mais. Então, é aqui que encerra a nossa historinha. Teve toda essa construção do diálogo, né? Então, é isso que é importante para a criação da história. Ela tem que fazer sentido. Tem que ser uma coisa que depois, na hora que chegar no jogo, não fala assim, olha, esse jogo faz sentido, tem todo um embasamento, tem uma história por trás. Então é para isso que serve a história. E é sempre interessante usar no jogo de vocês. Deixa assim um jogo mais complexo. E é isso, pessoal, por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp. A gente está disponível para poder responder vocês, tirar as dúvidas. E fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que temos aula na quarta-feira,
não essa quarta-feira, porque ela é feriado de dia 2. Então, assim, essa não vai ter, mas a próxima terá. Nos vemos na próxima terça-feira. Até mais.